Olá, meus alunos do CEPI Silvio de Mello. Para essa semana aí da terceira série, nessa primeira aula, eu preparei a devolutiva em linhas gerais da diagnóstica, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês aí para explicar maiores detalhes. Você está vendo aí acesso à resposta, né? Então, nós temos aí 80 alunos responderam essa questão, né, essa diagnóstica. A participação muito boa, fiquei bastante contente com o resultado, né? Desses 80 alunos, 32,5% da turma A, terceira série A, 32,5% da turma B e 35% dos nossos alunos são da turma C. Ou seja, houve aí uma participação de maiores alunos da turma C, mas não significa que todos os alunos participaram. Pode ser que a turma A e B tenha menos alunos, né? Enfim, nós temos que não significa que a turma C ganhou, né? Não significa isso, tá bom? Que não é a ideia de passar a relação de quem ganha e quem perde. Não é essa a ideia, tá bom? Houve uma questão, um comentário para que você tomasse ciência do que seria, como seria a avaliação, né? Eu coloquei para você que para cada questão errada, anularia uma questão certa. Para que foi colocado isso, meus alunos? Para que não fosse dada uma resposta ao acaso, ou seja, no famoso chute, para que evite o chute da maioria dos nossos alunos. Mesmo assim, nós tivemos alguns alunos que ou responderam de forma desatenta ou responderam aleatoriamente, né? Você vai perceber que tem uma questão metodológica aí que eu coloquei que dá para você perceber isso. Então é por isso que nós colocamos essas questões metodológicas no meio da atividade. E aí percebe se o aluno está fazendo atento ou desatento, né? Então por isso que eu coloco aí, leia com bastante atenção, seu tempo é de 60 minutos para fazer essa atividade. Aí você marcaria ciente, né? Só passaria para a próxima tela, que é justamente a atividade, se você marcar ciente. 100% estavam cientes dessa questão, né? Ou seja, os 80 alunos participantes. Aí vem a questão principal, né, que fala assim, julgue cada assertiva é feminina, então, a seguir como certa, por isso que é certa, ou errada. Então, cada assertiva que você vai perceber aí, você vai ver se está certo ou errado. Como eu disse para vocês no início da minha fala, essa assertiva essa devolutiva em linhas gerais, né? Ela não está aqui para falar se está certo ou errado. Na nossa próxima aula dessa semana, nossa aula 2, aí eu vou estar comentando com vocês a questão se está certa ou errada, e justificando por que está certa e justificando por que está errada, tá bom? Aí eu vou comentar com vocês, agora em linhas gerais, tá bom? Pessoal, então olha só. A palavra eletrizar significa âmbar, que é uma resina fossilizada, proveniente de algumas árvores. A principal característica deste material é a capacidade de eletrizar. Em outras palavras, ao atritar o âmbar com um pedaço de seda, adquire propriedade de atrair corpos leves como pelos de animais. 85% diz que está certo e 15% diz que está errada. Sobre condutores de eletricidade. Pelo senso comum, os condutores são bons condutores de eletricidade e os isolantes não são bons condutores de eletricidade. Essa assertiva foi julgada como certa por 82,5% e 17,5% diz que está errada. Na eletrização por indução eletrostática, o corpo carregado positivamente, você vê lá a imagem, eu coloquei a imagem para vocês, toca os corpos eletrizados de modo a carregá-los. E em seguida, ambas as esferas são afastadas e depois o bastão retirado. Gerou mais um equilíbrio aí, né? Não foi tão preciso aí, mas 57,5% diz que essa questão está errada
e 42,5% diz que essa questão está certa. A nossa próxima questão, ela é uma questão que gera uma interpretação, né? Um pensamento, depois eu vou estar comentando sobre a questão propriamente dito. O gerador de Van Graaff eletriza por contato 73,8%, né? Diz que essa assertiva está certa, e 26,2% diz que essa assertiva está errada, né? A lei de Coulomb diz que a intensidade da força elétrica entre duas cargas elétricas pontuais Q1 e Q2, separadas por uma distância d, é inversamente proporcional ao produto dos valores absolutos das cargas elétricas e proporcional ao quadrado da distância entre elas. Olha, gerou uma divergência aí, né? Então, olha só, por quê? Tanto que houve equilíbrio na questão, né, na resposta, né? 56,3% diz que está errada e 43,8% diz que está certa. Então, tá vendo? Quando gera assim, não fica o alunado fica entre o equilíbrio entre as questões, né? Isso é importantíssimo, isso é ponto de investigação, né, para nós professores, né? É um ponto de investigação. Existindo um campo elétrico em uma região do espaço, se uma carga elétrica pontual for colocada em qualquer lugar do espaço dessa região, ficará sujeita a uma força elétrica de atração ou de repulsão. 91,3% diz que está certo e 8,8% diz que está errada. Vetor campo elétrico é a razão entre a intensidade da força e o módulo da carga elétrica que sofre a ação do campo. 76,3% diz que está certo e 23,8% diz que está errada. As linhas de força de um campo elétrico são tangentes à direção do campo elétrico em cada ponto da região, sendo divergente para a carga elétrica positiva e convergente para a carga elétrica negativa. E tinha uma imagem, né, que você podia ver lá e tomar algumas decisões. 75% diz que está certa e 25% diz que está errada essa assertiva. Um campo elétrico uniforme é aquele que o vetor campo elétrico não é o mesmo em todos os pontos. 86,3% diz que está errada e 13,8% diz que está certa essa assertiva. Agora, essa questão é a questão que eu falava para vocês que identifica se o aluno está atento ao que está respondendo ou está dando respostas ao acaso, né? Este item é apenas metodológico. Portanto, para este item, marque a questão errada. Ou seja, 92,5% dos nossos alunos, em linhas gerais, né, estavam atentos a essa questão metodológica. E 77,5% dos nossos alunos diz que essa questão está certa. Ou seja, nós temos aí 6 alunos que, em linhas gerais, eles estão o quê? Deram resposta ao acaso ou não estavam atentos ao que estavam respondendo. Quando uma carga de prova se desloca entre dois pontos, então está havendo deslocamento, né? Realiza trabalho entre as forças elétricas sobre ela. A diferença de potencial elétrico entre os pontos é a razão entre o valor do trabalho pelo valor da carga elétrica. 80% diz que está certa essa assertiva e 20% diz que essa assertiva está errada. O potencial elétrico em um ponto de um campo elétrico criado por uma carga pontual a uma distância dessa carga elétrica pode ser obtido por, aí você teve acesso a uma expressão. Aí eu perguntei se isso está certo, né? Essa assertiva está certa, então 63,7% diz que ela está certa, essa assertiva.
e 36,3% está errado. Quase que gerou aí uma divergência, né? Essa próxima questão já gerou uma polêmica aí, né? Houve bastante equilíbrio na resposta. Corrente elétrica é o fluxo desordenado de elétrons livres em um condutor que tenha campo elétrico entre as suas extremidades. E aí, né? 51,2% que está errado isso. E 48,8% que está certo. Corrente elétrica no sistema internacional é amperes, ampere, né? Embora a corrente elétrica representada pelo símbolo pela letra I é a razão entre a variação da carga, que é em Coulomb, pela variação do tempo, que é em segundos. Está certa essa assertiva ou está errada? Então, 70% diz que está certo, 30% diz que está errado. Tensão elétrica ou diferença de potencial é a quantidade de carga gerada para movimentar uma carga elétrica e no sistema internacional é dada em joules. Para a tensão, a unidade usual é volts. 72,5% diz que está certo, essa assertiva, e 27,5% diz que essa assertiva está errada. Resistência elétrica é a razão entre tensão pela corrente elétrica. 65% diz que está certo, essa assertiva, e 35% diz que ela está errada. E nossa última assertiva, né? A resistência elétrica de um fio condutor de determinado material é o produto da resistividade do material pela razão da secção reta do fio e inversamente proporcional ao comprimento do fio. Gerou uma polêmica também, né, na resposta. 55% diz que está errada e 45% diz que está certa. Bom, meus alunos, como vocês viram, em linhas gerais, eu quis passar para vocês os nossos resultados. Se você tiver interesse, pode saber o seu resultado individual, né? Você pode me chamar no privado para que eu possa enviar o seu desempenho, né, nessa atividade diagnóstica para você. Eu envio cada aluno pergunta no seu individual e eu respondo o seu desempenho individual. No mais, bons estudos, e na próxima aula eu vou fazer um comentário de questão por questão, porque está certo ou porque está certo ou porque está errado de cada questão. Até mais e bons estudos!